Eles só querem viver suas vidinhas. Mas nós queremos o poder, nós temos o poder. E alguns dizem que o Lula é burro. Não, ele é burro no sentido de moral. Ele não atina com a imoralidade do que ele está fazendo. Ele é um psicopata, ele não tem consciência moral nenhuma, zero. Né? Mas esperto ele é. Malandro. Malandro, tá certo? Agora, o senhor falou desse movimento comunista nacional. Obviamente que é o Foro de São Paulo, o movimento que acontece na América Latina, ele não é sozinho. Ele deve responder alguma coisa ainda maior, enfim, ele vem de um processo histórico maior. Sem dúvida. Mas, rastrear isso aí já é mais complicado. Mas você pode ter certeza que os contatos da KGB na América Latina nunca foram cancelados, nunca foram rompidos, eles estão lá. Qual é a profundidade da penetração da KGB no Brasil, por exemplo? Você vê, o sujeito que era o chefe do escritório da KGB no Rio de Janeiro, em 64, ele disse que na época eles tinham 100 jornalistas brasileiros na folha de pagamento, em 64. Isso hoje, que toda a mídia fala que foi a CIA que organizou o golpe de 64. Então é o tal negócio. Vocês acham que foi a CIA? Então tá bom. Então você vai me dar o nome de um agente da CIA, que estivesse lotado no Brasil na época. Tem nenhum. Nenhum. Nunca citaram nenhum. Agora, os nomes dos agentes da KGB que estavam na mídia, que estavam infiltrados no governo, começam a aparecer agora. Graças àquele rapaz da Tchecoslováquia que está traduzindo os documentos. É só traduzir os documentos e ver todos lá os nomes. Os caras estavam no governo, meu Deus do céu. Você teve um embaixador brasileiro em Moscou que era agente da KGB. Agora esqueci o nome do cara, senão dá aqui. Depois a gente pode recuperar aí. Então, agentes da KGB, eles estavam superlotando o governo Goulart. Tanto é que teve um documentário que foi lançado 2 anos atrás para tentar provar a influência americana no golpe. E aí eles mostram que seria a prova, são algumas transcrições, algumas fitas, gravações da Casa Branca falando sim. entre o embaixador brasileiro. E ali mostra que eles estavam meio de longe na situação. Mas é claro, dizendo, não, eu mesmo escrevi sobre isso. O embaixador Lincoln agora telefona, presidente Johnson, os militares estão aqui na rua, nós precisamos fazer alguma coisa. Daí o presidente Johnson diz, faça o que for necessário fazer. E eles mostram isso como uma prova que os Estados Unidos estavam organizando. Ao contrário, mas veja, a mente revolucionária funciona ao contrário, meu Deus do céu. A prova do crime é usada como prova de inocência, a prova de inocência é usada como prova do crime. Assim, é normal para eles pensar assim. E veja, por que isso funciona? Isso funciona porque o ouvinte pensa assim, acho que eu não estou entendendo direito, então o burro sou eu. Então eles devem ter razão. A ideia é dar um curto-circuito mesmo. Dá um curto-circuito mesmo. Então, a pessoa para fazer isso precisa ser de uma crueldade mental ilimitada. E é o que esses caras são. Eles são intrinsecamente pessoas assassinas, visceralmente assassinos. Matar pessoas para ele é normal. A normalidade com que eles falam em matar o tempo todo, eles vão matar o sujeito e daí dizem que o cara está com um discurso de ódio. Meu Deus do céu. O próprio Che Guevara, numa Assembleia das Nações Unidas, falou que estavam fuzilando e continuariam fuzilando. Claro, e que todo militante tinha que virar uma máquina de ódio. Né? Então, é aquele negócio, xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E tem gente que ainda liga para isto. Não quer ser xingado por eles. Mas que medinho. Aí eu lembro do negócio do Aristóteles, a palavra cão não morde. Você pode me chamar do que você quiser, isso não vai mudar nada na hora das coisas. Porque se você me chamar de alguma coisa, eu vou chamar você de coisa muito pior, você está entendendo? Só que eu vou dizer a verdade, entendeu? Você me chama filho disso, filho daquilo, eu digo, tá bom, eu chamo você também, só que eu mostro a foto da sua mãe no bordel, você tá entendendo? E é fácil de mostrar, né? É fácil de mostrar. Eu chamo a atenção para essa questão internacional, porque aparentemente com o Brasil ficando nesse stand-by, digamos assim, político, nesse impasse, a nossa economia vai depender muito da economia global. Eu acho que se a economia global melhorar, o Brasil vai melhorar, se a economia global piorar, o Brasil vai piorar. Né? Aparentemente a gente vai sofrer, ou já sofre, uma grande influência. E nós vemos aí no mundo uma situação altamente complexa. Nós temos os Estados Unidos, que obviamente está com uma recuperação econômica mais forte, porque intrinsecamente tem aí instituições mais fortes, tem um mercado mais forte, né? Tem valores aí de longo prazo que ainda existem, apesar de estarem sendo, digamos assim,
ameaçados. A gente tem a Europa que está muito mal, não consegue sair de uma situação de estagnação econômica. A gente tem a China que está desacelerando, talvez até passe por estouro de uma certa bolha, mas que diferentemente do Brasil pegou o dinheiro internacional e investiu em infraestrutura e não em consumo. E a gente tem aí um ator global que está ressurgindo, digamos assim, que é a Rússia, que tem uma grande dúvida, né? Eu falei já com vários analistas e cada um tem uma ideia diferente sobre o que quer o Putin, né? O que afinal quer a Rússia com essa agressividade maior, né? Esse militarismo dos últimos anos. E se isso pode ser, digamos assim, um fator de desestabilização internacional. E o mundo está se recuperando economicamente de uma crise gigantesca, né? Onde a crise em si não foi resolvida. Foi colocado um band-aid ali. Né? Os bancos centrais injetaram muita liquidez e a recuperação que nós tivemos foi praticamente pífia. Né? Como é que o senhor vê todo esse cenário aí e o que a gente pode esperar, especialmente na questão assim, menos certa que eu sei que o senhor tem um conhecimento profundo em relação à Rússia, enfim. Mais ou menos. Mas olha, vamos por partes aí. Então, do ponto de vista econômico, só quem tem a chance de se recuperar integralmente são os Estados Unidos. O pessoal por fora não imagina o que é a criatividade da economia americana. E a pujança, né? É um negócio assim, é impensável, tá entendendo? Você vê, 82% dos inventos no mundo surgem aqui. Porque assim, mas até tecnologias dão um banho no mundo. Nós devemos falar japonês, coreano, isso é tudo brincadeira, meu Deus do céu. Né? O que interessa vem daqui. Segundo lugar, os Estados Unidos têm reservas de petróleo que são 25 vezes do restante do mundo. Antigamente você tinha o problema de o xisto betuminoso não era trabalhável. Agora você já tem tecnologia para isso. Então, quer dizer, eles têm... Inclusive está jogando o preço do petróleo lá para baixo, né? A gente está vendo nas últimas semanas. Claro, claro. Então, falta de petróleo não vão ter. Tá certo? Agora, o problema aqui chama-se Obama. Né? Mas o Obama está no fim, politicamente. Ele está, vamos dizer, ele não vai eleger o seu sucessor de maneira alguma, acaba de perder as duas casas do Congresso para a oposição. Vamos dizer, o Partido Democrata só esteve numa situação tão ruim na década de 20. Quer dizer, eles regrediram 90 anos. Graças a Obama. Quer dizer, Obama é o maior cabo eleitoral do Partido Republicano de todos os tempos. Né? Agora, o Obama ainda tem a caneta na mão e ele aqui tem um negócio que chama ordem executiva, Executive Order, que é como a nossa medida provisória, só que não é provisória, e ele pode continuar legislando através dessa porcaria se ninguém conseguir pará-lo. Tá certo? Inclusive hoje, talvez, está se esperando aí o anúncio da Executive Order sobre imigração. Sim, sim, sim. Ele quer botar um monte de estrangeiro aqui dentro. Sobretudo aqueles que estiverem infectados de vírus ebola, ele quer todo mundo aqui dentro. Esse homem está movendo uma guerra bacteriológica contra o seu próprio, guerra virológica contra o seu próprio país. Aliás, dizem que o país nem é dele, não sei. Tá certo? O que eu sei é o seguinte, eu não sei onde ele nasceu. Ele pode ter nascido em Washington, na ponta do obelisco. Tá certo? Mas os documentos dele são realmente todos falsos. Isso eu sei porque eu estudei, averiguei pessoalmente. Falo, claro que é falso. Como tá é que isso pode ficar assim num país como os Estados Unidos? Você veja, é aquele negócio, você vai fazer o crime, é a teoria do crime inverossímil. Que existe tão impossível que ninguém acredita. Ninguém acredita, você vai fazer exatamente este. Essa teoria já existe há muito tempo e o Obama fez exatamente isso. Uma coisa assim, um blefe tão alto, mas tão alto, mas tão alto que ninguém acredita que o nego vai fazer isso e ele fez exatamente isso. Ele não, aqueles que mandam nele. Né? E aos poucos, a verdade, o Obama vai aparecendo, mas precisa acostumar o cérebro das pessoas, né? Porque é muito chocante demais. Eles confiam no sistema e de repente eles veem que o sistema foi totalmente violado. Então não é que você perdeu a confiança no Obama, você perde a confiança no sistema, a confiança em você mesmo e você fica inseguro. É o que está acontecendo aqui. Mas o Obama passará, os Estados Unidos vão ficar. Quer dizer, a obra de destruição do Obama, se você pensar bem, ela só afetou a casca dos Estados Unidos. Não penetrou profundamente. Se você perguntar acha que não? Não. Tipo, esse pensamento assim, meio de governo populista, terceiro-mundista, de muita bolsa, de muito auxílio, isso não cresceu muito? Não é uma ameaça aos Estados Unidos?
Sim, mas essas coisas elas acabam do dia para a noite. Não, porque não está funcionando. Você vê esse negócio do Obamacare, isso é uma coisa ridícula, um maior fracasso de todos os tempos, ninguém confia nisso. Nem o site funcionou. Nem o site funcionou, quer dizer, o sujeito quando começa a apostar no absurdo, ele vai fazer coisas absurdas. Tá entendendo? Então, você veja, eu acho que a economia americana ela não está correndo risco. Existe essa perspectiva de crise, etc., mas existe elementos de recuperação que são de uma pujança incalculável. É inovação, né? Inovação, exatamente. Você viu esse negócio que eles inventaram de impressora 3D, é milhões de inventos que estão aparecendo por aí, uma coisa de louco, tá entendendo? Eu estava numa palestra com o André Esteves lá no Brasil, e ele falou, por que os Estados Unidos vai se recuperar e a Europa não? Me deem 10 empresas que revolucionaram a economia nos últimos 5 anos. Tem alguma europeia? Tudo americano. Não é isso? E com relação à China, você veja, a China, se você pensar bem, ela ainda é um país de terceiro mundo. A China tem 5 cidades prósperas. É mais pobre que o Brasil, né? O resto é uma miséria indescritível. Tá entendendo? Então até quando aguenta isso? Fala, bom, eles estão maquiando, estão... você verá, uma crise econômica, uma economia declinante, derruba um governo democrático, mas não derruba uma ditadura, ao contrário, fortalece a ditadura. A ditadura pode continuar lá indefinidamente, mas economicamente eles não vão levantar. A economia chinesa, o que é? Dinheiro americano, todo mundo sabe disso. Na década de 90, todo mundo investiu na China, botou dinheiro que não acabava mais na China, e tem a gente que reclamava, fala, não, nós não podemos investir num país que é uma ditadura sangrenta, mas o atrativo do dinheiro foi muito, né? Então, fizeram isso e criaram, para usar a expressão do Anthony Sutton, o melhor inimigo que o dinheiro pode comprar. Eles compraram. Como tinham feito com a União Soviética pelo Sutton. Exatamente, pegaram um país falido e transformaram numa potência militar. Ótimo. E muitos com a tese que a evolução econômica criaria... Que é uma coisa absurda. A liberdade econômica. A liberdade como é que política. você vai, vamos dizer, implantar o liberalismo baseado numa teoria marxista, de que a economia determina o curso da política? A economia não determina o curso da política. A economia é uma coisa que você pode mudar com uma lei, você muda todo o sistema econômico. A economia é um negócio muito volátil, ela não é infraestrutura. A imaginação humana, ela pensa em economia, então ela pensa em máquinas, em riqueza material, né? Mas isso é uma imagem. Né? A economia, na verdade, é constituída de normas e de leis que presidem as relações entre as pessoas. Você pode mudar essas relações em 5 minutos. Não é isso? Então, longe de ser uma base, a economia é como se fosse uma superfície. Ela expressa o estado total da sociedade. E esse estado total aparece onde? Na cultura, na moral, nos hábitos, nos valores, que são os valores que decidem o que as pessoas vão fazer. A economia não decide. Você vê, você é capaz de você prever a conduta de um sujeito pela conta bancária dele? Impossível. Né? Então, por menor ou maior que seja. O sujeito, ele faz aquilo em que ele acredita, tá certo? E não aquilo que a conta bancária dele determina. Então, quer dizer, os elementos culturais e psicológicos são muito mais fortes do que a economia. E pior, os próprios comunistas sabem disso. Agora, quem não sabe são os liberais, que acreditam que a economia decide o curso das coisas. Eu digo, então inverteu, meu filho. Os caras que dizem que são marxistas agem como né, ao contrário. E quem é antimarxista age como se fosse marxista. Então ficou todo mundo louco, pô. Né? Então, a economia de livre mercado ela é necessária para a liberdade, mas ela não é suficiente de jeito nenhum. Esse talvez seja o grande erro. Claro, claro. Porque no Brasil, quando a gente conversa com banqueiro, enfim, com pessoas do meio financeiro, eu tenho oportunidade de conversar com muitos, a conversa sempre é a seguinte: não, esse pessoal do PT aí que é mais, eles gostam de grana, eles não vão fazer nada, eles querem participar, querem tomar o poder, mas a gente continua aqui. Sim, dominando. É verdade, a gente continua com a nossa empresa, etc. Mas e o resto da sociedade? Digo, você está ganhando seu dinheiro, você está feliz? Eu digo, muito bem, só que você está, com o seu dinheiro, você está contribuindo para destruir a vida de milhões de pessoas. A sua própria, né? Eu particularmente... E vão entrar na sua vida privada também, meu filho. Eu particularmente saí do país porque, por mais dinheiro que tu tenha, se tu não consegue sair da tua própria casa
ir até um restaurante com a possibilidade de tomar um tiro, não faz sentido. Mas já tá o negócio, você tem um monte de dinheiro, tá certo, mas você não tem liberdade nenhuma, na verdade. Você só tem uma liberdade, que é de ganhar dinheiro. Mas você não pode nem sair na rua com o dinheiro, né? Exatamente. Então, quer dizer, essa ilusão, quer dizer, é um fetichismo, isso não é capitalismo, isso é dinheirismo. Você acredita que ter dinheiro é tudo. Ele escuta, mas espera aí, nas relações humanas reais, o dinheiro é um nada. É o que os americanos chamam aqui de crown capitalism. Então, você veja, você sai na rua e chega um trombadinha, morto de fome, tá certo? Com um AR-15 na mão, mata você, porra. Mata. Por que serviu o teu dinheiro? Pra nada. Nada. Então, só existe dois poderes no mundo. Você tem o poder do espírito, da inteligência, do conhecimento, que é de longo prazo. Não é um poder pessoal. Se você disser assim, Aristóteles determinou o curso da história europeia por 5 séculos. Sim, só que ele fez isso 15 séculos depois dele morrer. Então não é um poder pessoal. Poder pessoal só existe um poder, que é o poder armado. É o poder de matar. Quem tem esse na mão tem tudo. E quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro está lá para ser assaltado e assassinado. Desde a Idade Média. A não ser que você compre as armas antes, tá certo? Então, se você tem dinheiro, demonstra que tem dinheiro, então monte um exército o quanto antes e assegura o seu comando do exército. Agora me vem à memória algumas discussões que eu tive com alguns esquerdistas dizendo, olha, observem como os americanos são imperialistas, eles só investem no exército, só investem na capacidade... Conversa mole, o orçamento militar americano está sendo cortado ano a ano. Sim, mas dizem, e o chinês está crescendo. Ainda é o maior do mundo disparado. Ah, sim. Mas enfim, ainda bem, né? No final das contas, porque... Então, olha, se você somar todas as intervenções americanas no exterior, desde o começo do século XX, quantas pessoas eles mataram em todas as guerras que entraram? 2 milhões. Agora, os comunistas eles matam 100 milhões em tempo de paz no seu próprio país. Tem comparação uma coisa com outra? Não tem. Não é isso? Então, outra coisa, os Estados Unidos, quando ocupam, entre aspas, um país, o que eles fazem? Transformam numa democracia, cria eleições livres e elege um inimigo deles. Como elegeram na França, na Alemanha, tudo quanto é lugar, na Itália. O maior exemplo talvez seja o próprio Japão, né? Depois do Japão. O Japão, eles vão lá criar a democracia, daqui a pouco elegem um social-democrata anti-americano. E os americanos não se incomodam com isso, né? Então, agora, você vê se o imperialismo russo foi assim? Ele é assim? Olha o que eles estão fazendo na Ucrânia. Então, Olavo, nos ajude a entender essa incógnita que é a Rússia. O que é a Rússia? Bom, a Rússia aconteceu o seguinte, eles há muito tempo já sabem que a economia comunista não funciona. E dentro da KGB eles devem ter discutido isso profundamente. Bom, nós não podemos desistir do nosso poder, do nosso esquema. Então nós temos que fazer uma outra pessoa, outra coisa, com as mesmas pessoas e o mesmo esquema de poder. Então o que nós fazemos? Fazemos uma transfusão ideológica, trocamos de discurso. Usamos outros pretextos ideológicos. Então contratam lá o seu Alexander Dugin para fazer um outro discurso. O que o Dugin fez? Ele pegou tudo quanto era americano e anti-ocidental, comunismo, nazismo, anarquismo, esoterismo, ocultismo, islamismo, misturou tudo e fez um discurso. Então esse discurso ele apela para o antigo pessoal comunista, por quê? Porque é o mesmo esquema de poder. E apela para um bando de gente conservadora, cristã, etc., porque vem com uma conversa de valores cristãos. Mas o discurso não interessa, o discurso é apenas o pretexto. A prática. O que ele está fazendo é restaurar o Império Russo. É só isso que ele quer. O Império Russo com as mesmas pessoas, que é a mesma KGB de sempre. Tá certo? Então, para eles ficar no poder, vale tudo. Agora, tem gente aqui que acredita, diz, não, ele fez leis contra o homossexualismo, né? E adere ao cara por causa disso. Agora, a Rússia continua sendo o grande fator corruptor. Nós sabemos, você lê o livro do Joseph D. Douglas, que chama Red Cocaine. Quem montou o sistema do tráfico de droga na América Latina foi a União Soviética. E desde então nunca parou de crescer. Tá certo? Quando você pega tudo quanto é movimento terrorista no mundo, você vai ver as armas, elas vêm da onde? Da Rússia, sempre. Então é a mesma velha Rússia que está fomentando o terrorismo e subversão no mundo inteiro, trocando um pouco o discurso ideológico. Mas se você quer o discurso comunista, eles também têm para você. Você quer um discurso conservador? Seja, nós temos. No final é o poder, simplesmente. Mas é evidente. Veja, a Rússia,
ela sempre foi muito grande, Muito recurso. muito recurso, mas impotente para tomar conta de si mesma. E Então, também muito pobre, né? Muito pobre, exatamente. Então tem um complexo monstruoso. Então existe, desde o século XIX, os intelectuais russos, todos eles deliram, pensando no dia em que a Rússia vai ser a grande nação profética, que vai dominar o mundo, tá certo? E vai ter uma missão divina para cumprir. Eles pensam essa porcaria desde o século XIX. E eles não conseguem desempenhar a tal da missão divina, tá entendendo? Isso aí não é parecido com o Destino Manifesto aqui dos Founding Fathers? Sim, só que o Destino Manifesto existe, os americanos fizeram realmente, tá entendendo? Então, Pro lado bem. mas é a coisa, você pensa aqui você tem uma república que foi feita, quer dizer, por pessoas que não queriam criar nada novo. Eles pegaram as velhas leis do tempo da colônia e simplesmente codificaram as leis que já existiam, os direitos que já vinham desde a Inglaterra, meu Deus do céu. Tá imbricado na vida do povo já. E por outro lado, em volta você tem um monte de republiquetas hispânicas e portuguesas que são uma confusão dos diabos, onde a maior parte da população é escravo, onde todo mundo é coitadinho, ninguém sabe nem o que é direito, o que é constituição, quem vai ter hegemonia? Fala, claro. Então o Destino Manifesto é manifesto e realmente ele se realizou. Tá certo? Agora, a Rússia não. Ninguém está precisando de uma mensagem salvadora da Rússia. A Rússia que quer se promover nesta base há 200 anos. E tem esse complexo. Então, se não é com o comunismo, vai ser com a religião ortodoxa ou com qualquer outra porcaria. Sim, é só a gente avaliar. É um país complexado. É só avaliar na história o que foi criado a partir dos Founding Fathers e o que foi criado a partir desse desejo. Claro. Quer dizer, o sonho russo deu no que deu, 100 milhões de mortos. Agora você vê aqui a vida nos Estados Unidos. Não só 100 milhões de mortos, como essa máquina de propaganda de coisa ruim para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, né? Sim, os russos corromperam a política mundial inteira. Quer dizer, eles introduziram por toda parte a mentira, a desinformação, habituaram as pessoas de que o normal é ser vigarista, tá entendendo? Mas é a profecia de Nossa Senhora de Fátima. A Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Nossa Senhora não falou comunismo, são os erros da Rússia. Pouco importa se é o comunismo, é o erazanismo. Claro, eles trocaram de mentira, meu Deus do céu. Agora, até onde o Putin é capaz de ir na sua agressividade? Olha, eu acho que o Putin é um gênio. Mas ele não é um gênio maior do que Stalin. O maior gênio estratégico da história humana foi Stalin. Você pode dizer que todos os planos de Stalin deram certo. Todos. E mesmo assim, não adiantou nada. Porque é o limite natural. Quer dizer, você pode muito, mas você não pode contra a natureza das coisas, você não pode contra a aritmética elementar, você está entendendo? Não pode contra as leis da lógica, você vai chegar no limite. Mas será que ele invade mesmo a Ucrânia? Eu acho que sim. Se não para é agora, daqui a pouco. Né? O mais fácil seria invadir por agentes infiltrados internos. Você dá um golpe interno. Eu acho que ele vai tentar isso em primeiro lugar. E acho que a invasão por tropas russas é a última alternativa. Parece que já está acontecendo Não, até. mas eu acho que já chegou, lá, né? Porque há um grande medo, né, de que a agressividade seja demasiada, mas também seria uma burrice ir além disso. Nós não sabemos qual é o limite, mas o limite existe. Você vê que os chineses eles são muito mais comedidos nisso aí. O chinês sabe avaliar a sua força e sua fraqueza, e o russo não sabe. Todos os russos são megalômanos desde o século XIX, todos eles. Então pode ser sim um fator desestabilizador econômico e político para os próximos anos. Pode, só que nós temos que pensar o seguinte, a Rússia sempre será isso. Ela não vê por que mudar. Só um ato divino pode mudar a Rússia. Né? São muitas décadas de poder corrompido. Claro. E os Estados Unidos, o senhor acredita que não está em risco mesmo depois de 8 anos de Obama? Não, se ele não conseguiu em 7 anos, não vai conseguir no último ano. Não, mas se você pensar bem, o que mudou realmente na vida americana? Muito pouco. O que mais me impressiona aqui realmente é a pujança
do mundo dos negócios. Tipo, eu abri uma empresa aqui em Não 13 para, é dias, uma coisa que não para. nenhum, Um negócio tudo fácil, as coisas andam. impressionante. Todas as pessoas têm essa veia de business. Não, e aqui você tem uma mentalidade que é de facilitar as coisas. No Brasil, todo mundo tem um prazer enorme em atrapalhar você. Quando um brasileiro pode dizer não, ele tem um orgasmo. Ele pode ser o presidente poderoso, da República, né? Claro. Ele pode ser o presidente da República ou um caixa de banco, ou um guarda de trânsito. Ele pode falar não, é maravilha. Agora, aqui o americano realmente não tem isso. Você vê isso na vida todos os dias. Podendo falar sim, ele dirá sim. Né? Podendo te ajudar, ele vai ajudar. Podendo facilitar, ele vai facilitar. Porque ele não quer encrenca para você, porque ele não quer para ele também. Tá, e no Brasil cria aquela cultura do puxa-saquismo. Sem dúvida. Para não ouvir o não, tem que puxar o saco. Não, e o Brasil tem uma espécie de reverência por quem está em cima, né? O sujeito tem muito dinheiro, ele já vira santo, ou vira gênio. Né? Tudo quanto é banqueiro, cara rico que eu conheci no Brasil, se achava um gênio, embora ele tenha recebido aquilo em herança do pai. Tá certo? E aqui não, os caras pensam aqui, pô, você já tem um monte de dinheiro, você ainda quer que eu te respeite? Pô, tá querendo muito. Pô, É o contrário, né? Dá um pouco desse dinheiro aí pros outros. Claro. Não é autoridade pelo dinheiro. Seja contente com o seu dinheiro, né? Não precisa ser amado, respeitado, né? Agora, ó, mudando um pouquinho de assunto, fazendo aí um desafio, uma brincadeira. O senhor nunca pensou em utilizar todo esse conhecimento, né, para entender o mundo financeiro e fazer investimentos? Porque eu já pensei, mas não tenho tempo. Esse é o problema. Entendeu? Ih, rapaz, você não imaginou um monte de previsões econômicas certas que eu já fiz. Né? Tem muita gente que ganhou dinheiro com isso. Eu não. Por quê? Porque eu não tive tempo de ir lá e contratar um cara para meu dinheiro para você investir. Tá entendendo? Agora, se alguém fizer isso para mim, eu agradeço. Se o Olavo fosse investir hoje, onde é que o Olavo investiria? Impressora 3D. Impressora 3D. De longe. Ou petróleo. Petróleo. Que tá ruim agora, daqui a pouco fica bom. Agora, essa história de compre ouro, compre prata, isso é coisa de louco. Coisa de louco. O pessoal não conhece a lei. Aqui tem uma lei que é o seguinte, nem numa situação de emergência, o governo pode tirar todos os metais preciosos que você tiver. Então, o próprio governo fala, compre ouro, compre prata, depois vai lá e toma tudo. Que já aconteceu, inclusive, né? Claro. Então, isso é maluquice. Agora, eu acho que, por exemplo, sei lá, mercado de diamante ainda é confiável. Mais fácil de carregar. Né? Se eu tivesse tempo para ir atrás de investimento, eu ia ficar melhorado, sem dúvida, mas eu não tenho. Você veja, o que eu estou fazendo? Essa semana eu estou preparando um curso sobre o Roger Scruton que eu vou dar semana que vem. Preparando outro curso sobre o Kant que eu estou dando toda semana. Escrevendo artigo, fazendo hangout toda hora, analisando a política brasileira. Né? O que mais você quer que eu faça? Como é que eu vou virar investidor? Não tem tempo, não dá. Eu sou um velho de 67 anos, agora tem essa menina que está me ajudando aí, temporariamente, né? Mas normalmente, habitualmente não tem nem uma secretária. Não, mas isso aí a gente ajuda o senhor, não tem problema nenhum. Então, se quiser investir para mim, eu ponho o dinheiro na sua mão, você vai lá, faz o que você quiser e nem me conta, porque eu não tenho tempo de ouvir a explicação. Né? Você vai lá, leva o dinheiro e traz o que você obtiver. Não, com certeza tem duas formas que eu vejo assim de investir, né? A gente está muito ligado, até porque a gente faz isso, no que acontece no curto prazo. Então são movimentos de curto prazo. A gente estuda a própria dinâmica de preço, né? O mercado em si ele é fantástico, porque a gente consegue ver o movimento do preço acontecendo antes. Óbvio que tem pessoas que sabem antes das coisas, que têm uma capacidade. Então, às vezes, só estudando a própria não, esse negócio, vamos dizer, de análise estratégica no curso geral das coisas, eu não errei nenhuma previsão nunca. Tudo deu certo. Por quê? Porque eu não faço previsão. Eu simplesmente leio o que os caras dizem que vão fazer. É só isso, não é uma previsão. Tá lá nas atas. Tá lá, é só ler e você fica assim, vamos fazer isso, mas pois é isso que vai acontecer. E essa seria a importância do investimento estratégico de longo prazo, porque essas coisas demoram um pouco para acontecer. Claro. E tem que ser vista da maneira correta, né? Porque um dos próprios sócios da 3G, né? O Beto Sicupira, ele falou, olha, a gente só comprou a Brahma no Brasil, que depois, né, virou Ambev, é uma empresa gigantesca, está prestes a comprar a Coca-Cola, porque o pessoal lá que era dono da Brahma estava com medo do Lula. Então eles venderam a preço de banana. Olha só. E foi a maior Se oportunidade. Se perguntasse para mim, eu falo, não precisa ter medo, ele vai te ajudar. Né?
O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai fomentar o comunismo em tudo quanto é lugar, menos aqui será o último. Porque o Brasil é o centro, entendeu? É o cérebro do Foro de São Paulo. Então, se ele está na posição de comando, ele não pode se meter no meio da batalha. O general não desce da montanha para ir lá levar tiro. Não, ele fica aqui vendo e comandando. Precisa ser a fonte de recurso, né? Então ele tem que ser o mais discreto, o mais moderado de tudo. E o Brasil, esta é a função do Brasil no Foro de São Paulo. O Brasil tem as ideias e cria os idiotas para realizar. Quem criou o Hugo Chávez foi o Lula. O Hugo Chávez entrou no Foro de São Paulo em 1995. E o Lula, no aniversário do Foro de São Paulo em 2005, ele disse: fomos nós que colocamos o companheiro Chávez lá. E foi mesmo, você está entendendo? E os outros também eles colocaram. Agora, eles não vão matar a galinha dos ovos de ouro, pô. Agora, voltando um pouquinho então para a situação de Brasil, fazendo aí um cenário, né? Traçando um cenário. Qual é que seria o pior cenário possível do ponto de vista das liberdades, do ponto de vista, né, da gente manter uma estrutura de sociedade minimamente organizada? O pior que pode acontecer é o pessoal, empresários, investidores, continuarem analisando a coisa só pelo lado econômico e pensar assim: enquanto eles não estatizarem a minha empresa, não tem comunismo. Eu digo, mas eu já expliquei, o comunismo não é a socialização dos meios de produção. Ele é a estatização de tudo mais. Você, a sua empresa vai continuar, mesmo que seja na clandestinidade, mesmo que eles proíbam, ela vai continuar. E todo mês vai vir o secretário político aqui pegar o dinheiro, tá entendendo? A propina, tá certo? Isso vai continuar assim. Que basicamente foi o que aconteceu com a Petrobras. Exatamente, exatamente. Agora, essa corrupção institucionalizada, isso faz parte do programa comunista. Eles não entendem um capitalismo honesto, porque eles são desonestos. Agora, se você pensar bem assim, você compara o nível de corrupção que tem no Estado, nos governos, com o que tem na empresa privada. Se a empresa privada tivesse 1/100º da corrupção que tem lá, ela afundava. Exatamente. Então, quer dizer, o nível de moralidade da empresa privada é infinitamente superior de qualquer governo no mundo. Mas na medida que começa essa promiscuidade de governo e empresa privada, a empresa privada também se corrompe. Que foi as consultoras, basicamente. Exatamente. Agora você Até porque o próprio diretor chegou e falou: olha, um deles acabou abrindo o bico e falou: o negócio é o seguinte, todo mundo sabe, quem não paga não participa. Não tem mas esse é óbvio. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Mas isso será assim que essa simples operação, essas pessoas presas e tudo mais, isso tem chance de gerar algo benéfico ou não? Tem, se alguém se aproveitar disso com um esquema de poder. Não basta você denunciar, não basta nem se você pôr gente na cadeia. Você precisa pôr alguém no lugar dele. E alguém com outra proposta completamente diferente. Será que um Aécio teria condições de ser minimamente isso? O Aécio, se ele aderisse às ideias do seu eleitorado, ele seria o herói nacional. Mas ele quis fazer o seguinte: não, deixa esse pessoal conservador votar em mim, porque eu continuo sendo um tucano de alma e coração. Não farei nada sério contra o PT. Só vou dar uma pressionada mais forte. Você dá uma pressionadinha, fala um pouquinho de mal, e isso é tudo, né? Mas se ele tivesse aderido sinceramente àquilo que os seus eleitores acreditavam, tá certo? Ele realmente seria um herói nacional. Mas será que ainda não tem a chance disso acontecer? Tem, se ele quiser, ele pode fazer ainda. Mas é o tal negócio. Ele fica dando ouvido para gente como esse seu Graziano e outros marqueteiros, etc, etc. Né? Eu digo assim, então não vai para frente, meu filho. Ele mesmo falou numa entrevista que assim, ele deu uma virada lá na eleição. Quanto custou a campanha do Aécio? Um montão de dinheiro. Oficialmente 250 milhões de reais. Muito bem. Agora, quanto custou a minha campanha para o pessoal sair à rua com cartaz: o Olavo tem razão? Zero. Não, custou a sua vida. Então é um trabalho de décadas. Eu sei fazer as coisas, o Aécio não sabe. Eu não sou político, não sou sequer investidor, eu sou apenas um analista da situação. Isso foi o sonho da minha vida. Quando eu era moleque, eu tinha muito complexo de ser burro. Eu achava que todo mundo estava entendendo tudo e só quem estava por fora era eu. É sério, Lavo? Sério. Então, por isso, qual era o meu sonho? Meu sonho era ser o cara que sabe o que está acontecendo, porra. E hoje eu sou isso. Quer dizer, é uma vida realizada, eu fiz tudo que eu queria. Agora, por que você não investiu? Eu falei, não pensei nisso. Não deu tempo. Outras coisas, por que você não se candidata? Não sei o que. Não pensei nisso, não quero, não gosto. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. E fazendo muito bem. Então, mesmo quando a previsão é horrível,
A gente tem, vamos dizer, parece um orgulho, a vaidade científica, tá entendendo? Olha, eu entendi o processo, eu sei como é que é. É alguma coisa, né? Mesmo que diz, olha, vai dar tudo errado, vai tudo pro brejo, não tem importância, pelo menos a previsão foi assim. Alguma coisa deu certo, a previsão. É verdade. Mas e qual seria, por outro lado, o melhor cenário? Que O seria melhor cenário seria uma liderança política aparecer com uma proposta realmente conservadora, cristã, enfrentar os caras, tomar o lugar deles e repor o Brasil no caminho da normalidade. Fazer o que o povo quer que façam. Né? Agora, o que acontece é que o Brasil tornou ilegal o eleitorado. O eleitorado inteiro está na ilegalidade. O eleitorado inteiro é fascista, é nazista, é discurso de ódio. Né? Então, assim não dá, porra. Tem que... Isso é a contra-movimento. Claro, claro. Então tem que parar de ter medo dessa rotulação, isso aí chama espiral do silêncio, quer dizer, você faz o seu adversário perder o gosto até de discutir. Tem uma tese psicológica. Elisabeth Noelle Neumann, uma socióloga alemã que fez a teoria da espiral do silêncio, eu recomendo esse livro muito, né? Então, esse pessoal todo caiu vítima da espiral do silêncio. Eles não querem ter um discurso próprio, tem que só imitar o discurso do inimigo. Isso é impressionante. Nas conversas que eu tive com alguns parlamentares, a preocupação com o que vai ser falado. Né? Se alguém falar, você manda cala a boca, o problema é simples. Né? Agora, a mídia, o que é a mídia? São 3 ou 4 empresas. Qual é o tamanho da classe jornalística que determina isso? São umas 600 pessoas. Você vai ter medo, um país de 200 milhões de pessoas, você vai ter medo de 600 pessoas? Tira os 600, põe outro, meu Deus do céu. E ainda se for colocar 80% do poder, está em 50%. Claro, 50%. Então você vai ter medo desta minoria, desta gente que só vive de mentirinha, de truquinho, porque não tem poder efetivamente. E gente que também tem medo de tudo. Pô, mas os caras têm medo de mim. Pô, que coisa absurda. O que sou eu? Eu não sou nada, eu sou o Zé Mané, você tá entendendo? Mas talvez em algum momento eles saibam que a verdade é uma coisa poderosa, né? Eles não são capazes de entender isto. Eles acham que deve ter alguma força por trás, tem a CIA, tem o Mossad, tem alguma coisa. Eu digo, tem Deus, tá entendendo? Entendeu? O nosso Senhor Jesus Cristo ali, ó. É só isso que tem, o resto não tem mesmo, tá entendendo? É porque eles avaliam os outros com a por forma si, por que si eles mesmos, as trabalham. pessoas são tão covardes quanto eles. Entendeu? Agora, eu nunca fui um covarde, mas eu lembro quando era jovem, invejava os covardes. Porque eu digo, pô, eu sou um cara valente, eu enfrento tudo e vem todo pepino pra mim. Se eu fosse começar, eu dava uma choradinha, vinha todo mundo me ajudar. Eu queria ser como eles, mas eu não consigo. Eu entendo, Lauro, entendo muito. O meu irmão dizia assim, sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós assistimos muito filme de John Wayne, nós acreditamos em tudo.